é estar mais um domingo na presença do nosso Deus, louvando ao nosso Deus. Nesse momento, gostaria de ler o Salmo 66, versos de 1 a 5 com todos. Salmo 66, versos de 1 a 5. Diz assim: ao mestre de canto, cântico. Versículo 1: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Será que nós sabemos a dimensão do poder de Deus? Nós temos essa noção? Nesse salmo fala que nosso Deus é grande, que Ele é digno de toda a glória, e Ele relata os grandes feitos do Senhor. E eu sempre gosto de fazer essa contextualização, essa reflexão com as nossas vidas, com uma pergunta: Deus tem feito maravilhas na sua vida? Não precisa responder, mas isso é maravilhoso de se pensar, porque diante de todas as situações que a gente passa, de fato nós passamos situações ruins, situações difíceis, mas o que eu costumo dizer é que o mais importante é que Deus esteja com a gente em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Então vamos louvar a Deus, coloque de pé, vamos cantar louvores a Deus em espírito e em verdade.
Jesus é o nosso Rei. Amém. Glória a Deus. Tu és
a Ti, Senhor. Nós Te engrandecemos, Deus, com as nossas vidas. Nós Te exaltamos, Deus, no maior dos tronos. Assim como nós acabamos de ler, Deus, nos Teus salmos. O Senhor está acima de todos. Aqueles que se opõem ao Senhor, Deus, até eles reconhecem a Tua glória, a Tua grandeza, e nós Te louvamos por isso, porque o Senhor é o Deus sobre todos, aquele que está no topo, aquele que é o mais forte. E mesmo assim, olha por nós, criaturas tão frágeis, tão pequenas. Nós Te louvamos, Deus, porque em todas as situações da nossa vida o Senhor está conosco. Nós Te engrandecemos, Deus, pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Esse momento é um momento de muita alegria, Deus, porque nós estamos na Tua presença. Nós reconhecemos o quão importante é estar na presença de um Deus tão grandioso. Te agradecemos, Deus, por o Senhor nos permitir estar na Tua presença. Nós pedimos, Deus, para que em nome de Jesus o Senhor continue falando aos nossos corações. Pedimos para que o Senhor fale através da palavra e que em nome de Jesus, Pai, Ele encontre morada nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças, para a sala, estudo da Palavra de Deus na versão atualizada para as crianças. As professoras vão sair ou já estão lá, não sei. E nós ficaremos aqui. Tentamos fazer ao vivo a transmissão, não conseguimos, a internet não está boa aqui nesse recinto. Mas nosso querido Luquinhas está ali gravando e se der tudo certo, ele depois vai passar lá para o canal do YouTube, para aqueles que quiserem depois assistir. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Está ficando fácil porque a gente está fazendo uma sequência, né? Nós estamos vindo do capítulo 16, verso 13. Estamos seguindo aqui o trecho da Palavra de Deus. Estamos nesse mês estudando a jornada de Cristo. Pegamos um gancho com a jornada de José do Egito, que estudamos lá no acampamento, e estamos vindo agora para a maior de todas as jornadas, a jornada de Cristo até Jerusalém, até a cruz do Calvário. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, vamos ler do verso 1 ao verso 9. Mateus 17, 1 a 9. Se você está sem Bíblia, vai ser projetado para você aqui, você pode acompanhar conosco também na leitura. Mateus 17, 1 a 9, o texto diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi.
Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Bem, como eu já adiantei, nesse mês nós estamos trabalhando a jornada de Cristo. Estamos percebendo que a jornada de Cristo, ela o tempo todo exalava a vida, abençoava pessoas. A jornada de Cristo é marcada pelo envolvimento, ou por que não dizer, o comprometimento de Cristo com as pessoas que estavam próximas dele. O quanto Jesus foi vivendo e exalando vida, é para ser redundante mesmo. Ele foi se envolvendo com a dor humana e foi enviando no lugar o socorro, o cuidado, a cura, o milagre tão necessário. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo esse percurso que Jesus está trilhando até a cidade de Jerusalém, da qual o reverendo Hernandes Lopes diz que é a maior e a mais bela caminhada de todas da humanidade, a caminhada que Jesus está fazendo a Jerusalém. Então, assim, lá no primeiro domingo que trabalhamos esse texto, nós trabalhamos o texto de Mateus, capítulo 16, no verso 13 ao verso 20, e naquela noite nós estudamos 3 pontos da nossa reflexão. Primeiro, é que em sua jornada Cristo teve que lidar com imprecisões sobre quem ele era. Na verdade, algumas pessoas diziam que ele era João Batista, outras diziam que ele era Elias, Jeremias, enfim. E ele não era nenhum desses. Na jornada de Cristo, Pedro fez uma linda confissão de fé. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não saiu dele, nem da compreensão teológica que ele tinha, mas saiu de Deus. Deus o inspirou a falar isso. E, em terceiro lugar, na jornada de Cristo, ele edificou a sua igreja. Disse para Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Evidentemente, ele está falando do poder que seria ministrado sobre os apóstolos, para que a partir deles a igreja de Cristo fosse erguida, fosse edificada. E naquela noite até mesmo falei para vocês que Pedro nem mesmo se tornou um líder da igreja. Ele foi um pregador itinerante ao longo da sua história de vida. Outra coisa, no domingo passado, se eu não estou enganado, foi isso mesmo, domingo passado, nós estudamos Mateus capítulo 16, do verso 21 ao verso 25, um texto que contrapõe essa realidade. Se no domingo anterior nós vimos Pedro sendo honrado e sendo elogiado pelo Senhor, no texto que estudamos na semana passada nós vimos o contrário. Nós vimos que na sua jornada Cristo teve que lidar com tentativas de desviá-lo do foco. E aqui nesse caso, quem foi um instrumento do diabo para tentar desviar Cristo do foco foi o próprio Pedro, quando Jesus falou que estava subindo a Jerusalém para morrer e ser açoitado pelas autoridades. O texto bíblico nos diz que Pedro chama Jesus à parte e diz o seguinte: Jesus, olha, vamos parar com essa conversa não é agradável. E o que vimos na semana passada foi que Cristo disse para ele: arreda Satanás, tu é para mim pedra de tropeço. Ao mesmo tempo que Pedro foi uma bênção, confessando o senhorio de Cristo, Pedro também se tornou um instrumento de Satanás. E o que nós aprendemos nas lições é que nós vamos tomar cuidado, porque ora nós podemos estar muito bem com Deus, sendo instrumentos da sua vontade, ora nós podemos estar sendo instrumentos do nosso inimigo. A gente precisa pensar. Outra coisa que estudamos semana passada foi que em sua jornada Cristo ensinou o verdadeiro discipulado. E ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer ser um discípulo, você precisa fazer algumas coisas. É preciso negar suas vontades, negar suas paixões, ou melhor, é preciso crucificar suas paixões, os desejos, enfim. O seguimento de Cristo não é tão fácil assim. Ele exige contrapartidas. Seguir a Cristo exige mudanças necessárias. Vamos olhar agora para o texto que acabamos de ler. Hoje nós vamos refletir, talvez, num dos textos mais impactantes de toda a Bíblia. Só para vocês terem uma noção, nas minhas anotações lá no meu computador, eu nunca preguei esse texto. Meus 16 anos de pastorado, eu nunca preguei esse texto para a igreja. Eu posso ter feito algum estudo bíblico, alguma coisa um pouco menor, mas eu nunca preguei esse texto. Só para vocês terem a noção, tanto que esse texto é denso.
É um texto denso, é um texto profundo, porque aparecem dois grandes personagens bíblicos aí, não é verdade? Que foram mesmo, quem que apareceu aí na cena do que nós lemos? Moisés e Elias. O nosso problema não é Elias. Elias a gente sabe que ele não morreu, não é? Ele foi elevado às alturas. O problema é Moisés. Moisés morreu. E aí aqui mora aquilo que nós vamos trabalhar e estudar para entender o que está acontecendo. Mas vamos fazer isso nessa noite com a inspiração do Espírito Santo. Veja bem, se na semana passada nós vimos o Senhor Jesus repreendendo Pedro, porque Pedro não compreendeu totalmente o plano de Deus, se porventura, na semana passada Jesus repreendeu a Pedro porque Pedro ele não conhecia a totalidade do plano de Deus e de quem era Jesus, agora é o contrário. Agora o que Jesus vai fazer é manifestar de forma profunda, sobrenatural e epifânica. O que vai acontecer é que Jesus vai chamar os seus discípulos para que eles vejam algo que vai impactá-los para a posteridade. Eles nunca mais vão esquecer do que eles vão ver a partir de agora. E Jesus chama 3 dos 12 discípulos, Pedro, Tiago e João. É o que diz o verso 1 e o verso 2, vamos ler? 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja bem, é muito interessante como que Mateus escreve, porque ele diz o seguinte, 6 dias depois. Depois do quê? Depois da repreensão que Jesus ministrou no coração de Pedro. Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então 6 dias depois, Jesus faz um convite em particular. Pedro, Tiago e João, eles sobem no monte. E lá naquele monte, segundo o verso de número 2, acontece uma coisa espetacular. Acontece uma epifania. O que é epifania? Uma manifestação sobrenatural de Deus. E essa manifestação é tão especial que o rosto de Jesus resplandece como o sol. Eu pergunto, você consegue olhar para o sol sem óculos, adaptado? Então é isso que os discípulos estão visualizando perto deles. O Senhor Jesus, o rosto resplandece como o sol e as suas vestes se tornam brancas como a luz. Veja bem, o coração dos discípulos estava angustiado, e a gente sabe por que ele estava angustiado, porque eles sabiam que Cristo estava subindo a Jerusalém não para ser rei, ele estava subindo para Jerusalém para morrer, e eles estavam angustiados, eles não queriam que acabasse aquele eterno acampamento, aquele momento em que em todos os lugares que Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Eles não queriam que isso acabasse, isso estava bom demais. Mas Jesus está dizendo para eles lá no capítulo 16 que não, eles estão subindo para Jesus ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas e para ser morto. Dessa forma, meus irmãos, aqui os discípulos estão lidando com os sofrimentos, mas agora o Senhor Jesus Cristo está com o interesse de consolá-los. Jesus está com o interesse de fazer e de manifestar a sua glória de uma forma que alivie a dor do coração dos seus discípulos. A isso, William Henry diz o seguinte: a exaltação de Jesus, começando com a ressurreição até a segunda vinda, é prefigurada na transfiguração. Essa transfiguração serviu ao duplo propósito. Primeiro, preparar o mediador para enfrentar com coragem a sua amarga prova, lembrando do constante amor de Deus e da glória que seguiria ao sofrimento. E, em segundo lugar, para confirmar a fé de Pedro, Tiago, João e, por que não dizer, a fé da igreja. Então Jesus está se preocupando com os seus discípulos que estão abalados, que estão angustiados, e essa preocupação faz com que Jesus leve os discípulos para eles serem, através da visão, através da manifestação poderosa de Deus, serem encorajados. O milagre nunca é, a manifestação sobrenatural de Deus nunca é para o envaidecimento. Deus nunca vai se manifestar de uma maneira sobrenatural apenas para você escrever um livro e dizer como foi poderosa a manifestação da glória de Deus. A manifestação de Deus tem um propósito, e nesse caso
é ensinar os discípulos, é fortalecê-los diante dos dramas que eles vão observar, que Jesus vai ter que passar. E é por isso que a transfiguração, na verdade, é o revestimento do poder de Deus em Jesus Cristo. Aliás, a morte não é o fim, a gente sabe disso, a morte é um meio para chegar a um fim. E qual é o fim principal do ser humano? É glorificar a Deus e experimentá-lo para sempre. Esse é o propósito, que você e eu nascemos para a glória de Deus. Mas para que haja glória, é preciso passar pelo sofrimento. Para que haja glória, é preciso ir à cruz do Calvário. E é isso que Jesus vai fazer, é isso que Jesus vai falar, é isso que Jesus vai ensinar aos seus discípulos. E agora nós vamos olhar para esse texto em 3 perspectivas. A primeira delas é o seguinte: em sua jornada, Cristo foi transfigurado. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a primeira coisa que acontece aqui é a transfiguração de Jesus. E o que é importante nós percebermos aqui é o cuidado de Jesus, é o cuidado de Deus com os seus discípulos. Jesus está preocupado com os seus discípulos, ele sabe que os seus discípulos estão angustiados, ele chama os discípulos mais próximos para estarem com ele. Eles sabem que esses discípulos estão angustiados porque estão lidando com o fato de Jesus morrer na cruz do Calvário. Mas o que acontecerá doravante vai impactá-los para sempre. Ou seja, se o Senhor Jesus precisou ser o servo sofredor, ele vai também passar para ser aquele que é glorioso. Se o Senhor Jesus vai ter que passar pela morte, pelo drama, pelos sofrimentos, ele também vai ser glorificado. E aí nós voltamos mais uma vez no verso 1 e o verso 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu pergunto a você, o que você faria se você estivesse aqui? Qual seria a sua reação? Você desmaiaria, dona Terezinha? Gostei da resposta. Quem mais? E aí, quem mais? Colocar o rosto no chão. Bem, nós teríamos sido impactados pela manifestação da glória de Deus. Não diferentemente, as Escrituras nos revelam que os discípulos foram totalmente impactados pela manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus vai impactar os discípulos de uma forma tão profunda que eles vão escrever isso nos registros bíblicos. João e Pedro escreveram textos bíblicos. Por exemplo, João escreve no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu pergunto, você acha que João não está impactado aqui por essa manifestação da transfiguração? Eu não tenho dúvida de que esse aqui, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ele está lembrando da transfiguração, em que ele viu a manifestação da segunda pessoa da Trindade, do Deus que é a verdade. Da mesma forma, o apóstolo Pedro também foi impactado. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 16, o texto diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja bem aqui o texto, observe aqui. Então Pedro está dizendo o seguinte: nós estamos anunciando a glória de Cristo, a vinda de Cristo, não é porque nós estamos engenhosamente trabalhando aqui uma noção para você entender de forma miraculosa, não. Nós vimos, nós fomos testemunhas da sua glória. Isso aqui, meus irmãos, é uma evidência de que a transfiguração moveu o coração dos discípulos. Os discípulos ficaram impactados porque, evidentemente, transfiguração significa metamorfo ou alterar a forma, mas não é uma transformação natural, é uma transformação humana que se torna divina, é uma
transformação natural que se torna sobrenatural. Jesus atravessa a fronteira da humanidade para a divindade. É a transformação da manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo diante dos olhos dos seus discípulos. E aqui, meus irmãos, Jesus está marcado com a sua aparência humana, marcada pelo cansaço, do intenso trabalho que ele ministrava em todos os lugares em que ele passava. Mas aqui, nesse momento, o seu rosto, ou melhor, o seu corpo normal, como um ser humano, desaparece. E o que aparece diante de nós, segundo o verso 2, é um Jesus iluminado, é um Jesus como ele de fato é um Jesus como Deus o vê. O que os discípulos estão vendo é como Deus vê Jesus. Os discípulos estão vendo a manifestação do Deus invisível. E o quadro que Mateus pinta aqui está no verso 2. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Meus irmãos, muitas vezes no texto bíblico, quando o texto vai falar da glória de Deus, aparece o sol, por exemplo, ou uma luz que você não consegue olhar. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus apareceu no caminho de Damasco com um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja. E a luz que brilhou ali em Paulo não fez apenas cair do cavalo, mas o fez ficar cego por um período de 3 dias em que ele não comeu e nem bebeu. É a manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo, inundando o coração de um perseguidor da igreja e o fazendo cair do cavalo, se render, se dobrar diante de Deus. Mas esse não é o único episódio em que o texto bíblico fala de uma luz da manifestação da glória de Deus. Um outro episódio é o episódio de Moisés, quando Moisés conversava com Deus no Monte Sinai. Ele pediu para que Deus mostrasse a sua glória. E quando ele desce daquele lugar com as tábuas da lei na mão, ele tem o seu rosto resplandecido. É o que diz Êxodo capítulo 34, verso 29. Vamos ler? O texto diz: quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Então, vamos pintar esse quadro aqui. Quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo foge de Moisés porque a glória de Deus está refletida no rosto de Moisés, de uma maneira tão luminosa, em que o reflexo de Deus faz com que o povo de Israel tenha medo, fique aterrorizado. É isso que o texto diz. É por isso que o teólogo R. Task diz o seguinte, ele fala assim: Moisés viu a glória do Senhor e a pele de seu rosto brilhava por ter falado com Deus. Já na transfiguração, o rosto daquele que é maior do que Moisés brilhou não com glória refletida, não com glória tomada por empréstimo, mas sim com a glória semelhante aos raios do sol. O que Task está querendo dizer é o seguinte: a glória que foi refletida em Moisés é uma glória emprestada. É uma glória que foi ministrada a partir da presença de Deus. Essa glória da transfiguração é a glória de Jesus. Porque o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. E Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, meus irmãos, diante de todo esse texto, que você e eu precisamos fazer é nos render diante dessa glória tremenda. E é o que os discípulos precisavam fazer. Se render diante desse Deus tão poderoso, que apesar de ser tão poderoso, nasceu de Maria. Esse Deus que ao mesmo tempo era, eu preguei hoje pela manhã isso, 100% homem, ele também era 100% Deus. E aqui para os seus discípulos que estavam angustiados, ele está revelando a glória dele. Ele está dizendo: eu vou morrer não como alguém que não tem poder. Eu vou morrer como alguém que está se entregando voluntariamente, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. É o que diz Isaías capítulo de número 53. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é justamente isso. Mas a pergunta é para os discípulos: o que essa manifestação da glória de Deus serve? Qual é a lição que eles podem tirar? Algumas. O teólogo Fritz Heineck responde as lições que eles podem tirar. Primeiro,
Para os discípulos, essa transfiguração deveria servir de grande fortalecimento para a grande tribulação a qual estavam encaminhando. Por assim dizer, com os laços dessa experiência celestial, eles estavam sendo fixados no céu antes de poderem ser conduzidos para baixo, ao abismo da tentação que representava os sofrimentos de Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, o que esse teólogo está querendo dizer é que aqui é uma preparação, é um revestimento de poder para enfrentar as forças das trevas, as tentações, as perseguições que eles vão ter que enfrentar no seu ministério. Eles estão aqui vendo a glória de Deus, não para irem testemunhar nas igrejas, mostrando a glória que foi manifesta na sua vida porque você orou demais, como são os testemunhos hoje em dia. Na verdade, essa manifestação da glória de Deus está os preparando para a missão, para a jornada, para o sofrimento, para as perseguições, e no caso deles, todos eles, com exceção de João, vão morrer sofrendo dores, sofrendo situações reais, morrendo crucificados, sendo mártires da fé. A glória foi para prepará-los e não para envaidecê-los, como muitas vezes nós vemos por aí. Então, esse é o primeiro lugar, primeiro ponto. Mas vamos olhar para esse texto na segunda perspectiva. Em sua jornada, Jesus se apresenta como acima da lei e dos profetas. Em sua jornada, Jesus se apresenta acima da lei, Moisés, e dos profetas. Mateus, ele segue o texto lá no verso de número 3, ele diz: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. A gente sabe que Moisés é o mediador. A gente sabe que ele é o mediador da antiga aliança. E a gente também sabe que Moisés não entrou na terra prometida, não é verdade? Não é isso que o texto bíblico nos diz? Que ele olhou para a terra, mas ele não entrou na terra. Mas agora nesse texto, aonde que ele está com os pés? No Monte Tabor. Ele pisa na terra prometida. Já pararam para pensar nisso? Então, se lá no Antigo Testamento Moisés não pisou na terra prometida, aqui ele acaba de pisar na terra prometida. Nós somos informados então que Moisés e Elias aparecem para Jesus de forma visível, humana. Não é uma visão, não são fantasmas, são pessoas de carne e osso. Essa é a manifestação física. E não só isso que acontece, eles estão, segundo o verso 3, eles estão falando com Jesus, eles estão conversando. Existem 3 testemunhas oculares, Pedro, Tiago e João, não no barquinho, né? Pedro, Tiago e João, que estão aqui ouvindo Jesus, Moisés e Elias conversar. Ah, como eu queria fazer parte desse momento para ouvir o que eles estavam conversando. Será o que eles estavam falando, meus irmãos? Bem, que bom que o evangelista Lucas registra o que eles estavam falando. Capítulo 9, verso 31, Lucas diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. O que Moisés e Elias estavam falando com Jesus? Da cruz. É como se Moisés e Elias estivessem dizendo a Jesus: Jesus, lembre-se que você nasceu para isso. Lembre-se que esse é o seu propósito. Lembre-se que a sua jornada vai o levar a Jerusalém, à morte e morte de cruz. Eles estavam incentivando Jesus a cumprir a sua missão, meus irmãos e minhas irmãs. E a pergunta que cabe aqui: e os discípulos, onde eles estão? Eles estão aí. Tem um discípulo proativo chamado Pedro. Ele aparece no verso 4. Vamos ler? Verso 4: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Você pode dizer o que você quiser de Pedro, menos que ele é inerte. Ele não consegue ficar inerte a um mover de Deus. Ele proativamente faz alguma coisa. Ele não consegue ficar sem reagir, porque ele é um discípulo que não tem reservas. Ele é um discípulo sensível à voz de Deus. E ele não consegue passar ileso no texto.
Ele está tão alegre que ele começa a dizer: Jesus, o que a gente faz? Porque eu preciso fazer alguma coisa. E eu preciso fazer alguma coisa para que esta cena não acabe. Talvez o senhor está cansado, eu vou fazer então uma tenda para o senhor, para Elias, para Moisés, porque esse momento não pode acabar. Está tão bom aqui que eu quero ficar para sempre aqui, vendo a manifestação da glória de Deus. Isso parece os cultos de louvor a Deus, os acampamentos, os momentos celebrativos em que nós ficamos na presença de Deus e não dá vontade da gente ir embora. A gente quer ficar para sempre ouvindo, lendo, cantando, visualizando a manifestação de Deus. Todavia Mateus nos informa, verso 5, falava ele ainda, quer dizer, nada vai parar o agir de Deus. Pedro quer: Jesus, vamos parar, vamos fazer uma igreja aqui, está bom demais. E as coisas continuam acontecendo, porque o agir de Deus, quem controla é o próprio Deus. Não é a igreja que controla o agir de Deus, muito menos um apóstolo. O texto diz, verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É muito interessante isso, né, meus irmãos? Ele está falando para Jesus: Jesus, vamos fazer uma tenda, 3 tendas na verdade, e uma nuvem encobre eles, e sai do meio daquela nuvem uma voz, possivelmente uma voz de trovão: este é o meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Meus irmãos, essa voz expressa o amor de Deus. Essa voz expressa o ponto central do nosso texto. Essa voz está expressando que Deus está confirmando o ministério de Jesus. Essa voz está dizendo: sim, Ele é o Filho de Deus. Sim, Ele é o enviado, Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Sim, é Ele. Deus está falando aos seus discípulos: ouve o que Ele tem para dizer. Ele é o centro de toda a revelação. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é o servo sofredor. É Ele. Por isso que J.C. Ryle diz o seguinte: essa voz teve por intuito mostrar a Pedro que há alguém muito superior a Moisés ou a Elias. Moisés foi um servo fiel. Elias foi uma ousada testemunha que defendeu a verdade divina. No entanto, Cristo é muito maior do que qualquer um deles, ou melhor do que os dois. Ele é o Salvador para quem continuamente apontavam a lei e os profetas. Ele é o verdadeiro profeta a quem todos estão na obrigação de ouvi-lo, conforme lhe foi ordenado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que o texto está querendo dizer para Pedro, para os apóstolos e para a igreja é que Jesus é muito maior do que Moisés, do que Elias, e que Ele é o Senhor. E Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João são servos apenas. Da mesma forma que você e eu somos apenas servos. A pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a igreja? É um profeta? É um mestre de sabedoria? É um milagreiro? Ou Ele é o Filho amado em quem Deus tem todo prazer? Mas há uma terceira mensagem aqui, meus irmãos. Em terceiro lugar, em sua jornada, Cristo viu os discípulos rendidos. Em sua jornada, Cristo viu os discípulos rendidos. Eu já perguntei o que você faria nessa cena e você já pensou. Bem, o texto diz, Mateus revela o que aconteceu com os discípulos, verso 6. Ouvindo quem? A voz. Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Eles não tiveram tempo nem de ajoelhar, nem de ajeitar o corpo. Segundo o texto, eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Veja uma coisa, meu irmão e minha irmã. Veja bem, os discípulos não caíram quando viram o rosto de Jesus como o sol. Os discípulos não caíram quando viram as vestes de Jesus brilhar como a luz. Os discípulos, eles não caíram quando Moisés e Elias apareceram. Os discípulos não caíram quando Moisés e Elias começaram a falar. Os discípulos não caíram quando começou a subir uma fumaça. Os discípulos não caíram quando essa fumaça os envolveu. Eles caíram quando eles ouviram a voz de Deus.
É a voz de Deus que impacta os discípulos. Quando eles ouvem a voz do céu, eles ficam aterrorizados. É como se eles dissessem: nós não merecemos estar aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Cai por terra essa lógica de Pedro. Vamos fazer 3 tendas, esquece isso. Nós estamos num lugar que nós não merecemos estar. E eles caem de bruço, desesperados pelos seus pecados. Da mesma forma que Isaías, no capítulo 6, quando viu a presença de Deus, ele também disse: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Eu sou um grande pecador. É a mesma coisa que está acontecendo com os discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, William Hendricks diz o seguinte: à noite, a nuvem luminosa, manifestação visível da presença de Deus, a voz súbita proveniente da nuvem, tudo isso combinava para encher o coração e a mente dos 3 homens de temor e tremor. Temor e tremor. Na presença daquele que é santo e pleno de majestade, os homens pecadores se enchem de medo. Eu pergunto: onde estão os discípulos que discutem quem é o melhor e o maior? Onde estão eles? No chão, caídos de bruços, com medo. João Calvino observa o seguinte: a intenção de Deus era que os discípulos fossem acometidos de grande terror, para imprimir mais permanentemente no coração deles a memória dessa visão. João Calvino entende que essa visão serviu para uma coisa: para fazer com que os discípulos sejam humilhados e se tornem humildes diante de Deus. Mas diante do terror, o que acontece? Jesus intervém diante do terror. Verso 7, vamos ler? Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei, e não tem mais. Meus irmãos, que coisa fantástica é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus poderia ter dado um monte de rala nos discípulos agora, não poderia? Não são vocês que querem ser grandiosos? E Jesus só está preocupado com o fato dos discípulos estarem desesperados, como crianças com medo do escuro. Jesus os levanta e diz: erguei-vos e não temais. Segundo o texto, meus irmãos, Jesus estava coberto da humanidade novamente. A nuvem da glória já havia se dissipado. Moisés e Elias já tinham subido à eternidade. A transfiguração já tinha acabado. E agora é a voz de Jesus ensinando os seus discípulos para dizer: agora, depois disso, nós podemos continuar a nossa jornada para Jerusalém. É preciso, meus irmãos, que antes que eles tomem posse da jornada ou do reino de Deus, eles entendam quem é que eles estão servindo. Era preciso que eles vissem quem é Jesus de fato, e Jesus é o Deus da glória. Mas fica muito evidente para nós que Jesus ama esses homens. Jesus não apenas ama esses homens, mas Jesus conforta esses homens. Jesus toca nesses homens. Jesus ergue esses homens. Jesus pede para que eles se levantem. Jesus pede para que eles parem de ter medo. Tudo isso testemunhando quem é Jesus diante de nós, diante da nossa realidade. E com essa visão testemunhada lá no monte, Pedro mudou toda a sua vida e encoraja a igreja de Jesus. E nós vamos ler 2 Pedro capítulo 1, verso 16 a 18. O texto diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte do Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Santo Monte. Pedro está dizendo o seguinte: nós fomos testemunhas, nós vimos, nós ouvimos, nós fizemos parte dessa visão. Esse dia maravilhoso ficou para a posteridade, meus irmãos. Foi um dia que marcou a vida de Pedro, de João, de Tiago. E aqui tudo vai mudar na vida deles. E eu pergunto novamente: se você tivesse vivido essa experiência, o que você faria? Lançaria um livro?
abriria uma agenda para dar um testemunho? Como foi a manifestação da glória de Deus? Escrito Mário Henrique Rocha de Abreu. O que você ia fazer? Eu imagino que humanamente a gente ia querer sair fazendo um post lá no Instagram, dizendo como foi ver Moisés, Elias e Jesus transfigurados. Pode ser que a gente tenha pensado assim. Mas sabe o que Jesus orienta aos seus discípulos? Verso 9, vamos lá. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Você já parou para pensar o tanto que Jesus ele desvaloriza essa ênfase da multidão, das grandiosidades, das grandes obras? Jesus não está preocupado com isso. Sabe por que Jesus não está preocupado com isso? Porque não era a hora. Eles não podiam perder o foco da jornada. Sabe qual era o foco da jornada, meus irmãos e minhas irmãs? A cruz. O foco da jornada para Jerusalém era ir para a cruz. Não era ir para a glória. Era ir para a cruz do Calvário. O caminho da glória de Jesus Cristo passa pela cruz. É por isso que Jesus está dizendo: não é hora, não perca o seu foco, não mude o seu foco. O foco que nós temos é o foco que Deus tem para nós. É uma pergunta que vai ter nos PGCs essa semana, o seu foco. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não é hora de comemorar, é hora de trabalhar. É hora de suar para o reino de Deus. É hora de ir para o sofrimento. É hora de estabelecer o evangelho. É hora de ministrar o reino de Deus na vida das pessoas. Então a gente pode concluir, meus irmãos, entendendo que esse culto, ou melhor, esse texto é direcionado a todos que estão aqui presentes. Esse texto fala de um Deus que é majestoso, de um Deus que, diante dele, transfigurado como o sol, nós nos rendemos. De um Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que quando aparece Moisés, Elias e qualquer outro, aponta para ele, porque ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. Ele veio para cumprir com o seu propósito. E diante de Jesus, diante da manifestação da glória de Jesus, sabe o que nós precisamos fazer? Nós vamos cair de bruços com um grande temor. Nós precisamos dizer, como Pedro disse lá em Lucas capítulo 5, ó Jesus, retira de nós, porque somos pecadores. Nós precisamos nos render diante de Jesus, o nosso Senhor. Precisamos compreender que nós não merecemos estar aqui, mas pela sua graça, nós somos chamados e aqui estamos, para continuar a jornada que Ele tem para cada um de nós, seguindo o que Ele tem para cada um de nós, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E se você veio preparado com o seu dízimo e com a sua oferta, você pode se dirigir ao gasofilaço.
Vamos orar, meus irmãos? Nós precisamos, diante de tudo isso que acabamos de cantar e principalmente de ouvir, precisamos nos render. Precisamos nos render diante da estrela da manhã, desse Deus tão poderoso, mas que mesmo assim rejeitou a sua glória e desceu para viver entre nós, entregar sua vida nessa jornada dele até a cruz do Calvário. Nós vamos nos mover diante desse Deus poderoso, maravilhoso, e reconhecer a nossa necessidade dele. Por isso, faça essa oração, consagre sua vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor complete o incompleto, que o Senhor reverbere essa palavra em nossos corações e que a manifestação da sua glória, da sua graça, nos torne humildes, reconhecedores de que nós não somos nada, não merecemos nada, mas apenas fomos agraciados com essa graça que nos alcança, que nos perdoa, que nos alimenta, que nos fortalece. E assim como o Senhor animou a Pedro, a João, a Tiago, nos anime, ó Deus, em meio às nossas dificuldades. Ó Deus, revele a nós cada vez mais esse Deus glorioso, esse Deus tão poderoso, esse Deus que tem cuidado dos seus discípulos e discípulos ao longo da história, da posteridade. O Senhor tem cuidado de nós. É por isso que nós nos colocamos em sua presença. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos moldar para que, ó Deus, ao ver a glória, ao ver a manifestação do Senhor, nós possamos nos render e nos tornar cada vez mais discípulos rendidos no seu altar, discípulos que reconhecem o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, discípulos que vivem para a sua glória. E nos ajude, ó Deus, a percorrermos a jornada que o Senhor tem para cada um de nós, a nossa caminhada de fé junto com o Senhor. Nós entregamos, ó Deus, nossa vida no seu altar, entregamos esse momento em sua presença, entregamos, ó Deus, esse culto diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue ecoando em nosso ser o poder da sua palavra e que o Senhor também nos abençoe, cuide de nós, ó Deus, e nos dê uma semana de harmonia junto do Senhor na sua presença. Oh Deus, receba o nosso culto, receba a nossa gratidão, receba, por favor, ó Deus, o nosso amor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a consolação, o discernimento do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu vou pedir para você se assentar. Nós estamos invertendo a ordem do culto, até por conta da disposição do processo que nós estamos passando aqui. Vou para o momento dos avisos. Queria que você prestasse atenção para você cravar aí. Então nós começamos os nossos avisos na terça-feira, reunião de oração, o estudo bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e estamos no capítulo 1, lá no verso de número 12 e 13. Inclusive é o texto que vamos estudar nesta terça-feira. Você está convidado a vir conosco, aprender mais da palavra de Deus. Estamos estudando, ou melhor, no sábado nós teremos a batalha bíblica. O livro que nós vamos trabalhar é a Bíblia. São 66 livros da Bíblia. A Marcele falou semana passada, se você se sente jovem, você precisa vir. E aí isso colocou toda a igreja nessa programação, porque eu imagino que todos nós nos sentimos jovens, não é, Jorge?
Então, nós precisamos estar aqui no sábado, às 19h30. E nessa semana, tanto no Instagram do Frequência Jovem, como no Instagram da Igreja Presbiteriana Independente de Jataí, a Marcele vai dar algumas informações importantes para todos vocês, para nós participarmos na semana que vem da Batalha Bíblica. Estamos trabalhando no domingo de manhã, a temática Quem é Jesus? Culto matinal, às 9 da manhã, você está convidado para estar conosco. Pode passar esse... Nós já estamos pensando no mês de março, já estamos pensando na oficina de casais, e nós vamos trabalhar no dia 28 de março, às 19h30, a temática, um romance bíblico. Está curioso? Venha no dia 28, você vai entender que romance bíblico é esse, de onde que nós vamos aprender esse negócio de romance bíblico. Está na Bíblia, viu? Nós vamos aprender um romance bíblico, vai ser uma bênção para os casais. Aí vocês estão convocados para estarem conosco, dia 28 de março, às 19h30. Muito bem. Então agora estou convocando a Assembleia da Igreja, Assembleia Ordinária, para a prestação das contas da Tesouraria, do Movimento Eclesiástico, do ano de 2025, que vai acontecer no dia 22 de março, às 8h30 da manhã, em primeira chamada. Então, os membros não estão convidados, eles estão convocados para nós estarmos num momento de prestação de contas no dia 22 de março, às 8h30 da manhã, na primeira chamada, para a gente ver o movimento eclesiástico, o movimento da tesouraria e, enfim, vermos todo o trabalho que Deus efetuou na vida da nossa igreja no ano de 2025. Ok? Muito bom. Nós temos 2 vídeos para passar. Eu vou começar com um vídeo. Cadê a Camila? Está aqui, né? Eu vou começar com um vídeo do acampamento, Camila, para você ir se ajeitando aí. Depois nós vamos passar o vídeo das mulheres que se reuniram ontem e aprenderam o que realmente importa, né? Então nós vamos primeiro passar o vídeo do encontro, no encontro que nós tivemos no período do carnaval, e trabalhamos lá a jornada de José do Egito, e vamos passar o vídeo para você aqui, certo? Nós estamos comemorando, ó Deus, o milagre que o Senhor efetuou na vida do teu servo, porque o Senhor tem uma obra grandiosa, como o Senhor tem feito uma obra grandiosa na vida dele. Louvado, exaltado seja o seu nome. O Senhor é entronizado nesse lugar, o Senhor é exaltado nesse lugar, o Senhor é amado nesse lugar. Por isso receba, ó Deus, a nossa gratidão pela vida do nosso irmão Carrico, o milagre que o Senhor efetuou na vida dele. Ele esteja, Deus, 100%. Te louvamos, ó Deus, porque o teu filho mais uma vez foi salvo. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para com os teus, Pai.
Ronaldo. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. E lá vamos nós, e lá vamos nós, e lá vamos nós. Eu tenho um probleminha. E lá vamos nós. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Boa noite, igreja. Ontem nós tivemos nosso momento das mulheres. Foi um momento muito bom, foi uma bênção. E quem não foi, olha, eu vou falar, perdeu, viu? Mas teremos outra edição no próximo semestre. E vamos passar um videozinho aqui que fizemos lá, porque o nosso tema era o que realmente importa. E aí nós fizemos umas palavrinhas, colocamos na caixinha para cada uma pegar ali sortida. Nós vamos passar esse vídeo que é falando as palavras que cada uma pegou, respondendo. Louvado seja o nosso Deus. A igreja está caminhando, né? Fazendo as atividades que Deus espera de nós. E foi uma bênção lá ontem, né? Tenho certeza de que muitas mulheres saíram impactadas, aprendendo o que de fato importa. Bem, meus irmãos, nós terminamos esse momento, mas temos o segundo momento, que é o momento da cantina. Então, não sei se você sentiu aí um aroma suave. E você vai passar ali na cantina, tem algumas mesas, se você quiser pegar os espetinhos lá, voltar para cá, enfim. O que é importante é você participar lá desse momento de comunhão. Vamos colocar de pé, e antes de você ir, dá um abraço a um monte de pessoa aí, desejando uma boa semana. E depois passa na cantina, vamos ter um tempo de comunhão lá. Deus abençoe, boa semana.